Meu nome é Margarida. Tenho 83 anos. E na primavera passada um homem me trouxe flores. Não flores quaisquer. Dálias. Daquelas bem vermelhas, do tipo que minha mãe costumava cortar do jardim antes de tudo ficar silencioso em nossa casa. Ele as encontrou na feira de sábado, a 2 cidades daqui. Dirigiu 40 minutos a mais só porque eu tinha mencionado uma vez que eu as adorava. E eu fiquei parada na porta da frente, segurando aquelas flores e pensei, não. O nome dele era Geraldo, 78 anos. Professor aposentado de 2 municípios vizinhos. Ele tinha cabelos prateados e mãos grandes e cuidadosas. E ele ria das coisas que eu dizia de um jeito que me fazia sentir como se eu ainda fosse alguém que valesse a pena ouvir. Nós nos conhecemos em um almoço comunitário para o qual minha vizinha Sara praticamente me arrastou. Ela bateu na minha porta às 10 da manhã com a Emma no colo. A Emma não estava no colo, ela tem 8 anos, mas é como se estivesse. E disse: Dona Margarida, se a senhora não for, vou ter que sentar ao lado da Brenda, do comitê da igreja, e eu não sobreviveria a isso de novo. Então eu fui. Geraldo estava sentado 3 lugares depois, tomando sua sopa de galinha com a concentração particular de um homem que leva os pequenos prazeres a sério. Não conversamos muito naquela primeira tarde, mas na saída ele segurou a porta aberta e disse: Espero que a senhora venha no próximo mês. E algo em mim mudou, algo pequeno e aterrorizante. Eu quero contar a vocês o que aconteceu depois disso, porque não é a história que eu esperava contar. E eu acho que pode ser o tipo mais útil de história. Fui casada com o Ricardo por 44 anos. Quando ele adoeceu e depois se foi, o mundo ficou muito silencioso, muito rápido. Não vou dizer que fui destruída. Eu não fui. Fiquei vazia por um tempo e depois reconstruí algo. Uma vida menor, mas estável. Café às 7. O jardim antes das 9. Um livro à tarde. Sara e Emma às 3 horas. Eu tinha feito as pazes com a vida. E então Geraldo me trouxe dálias. Os meses que se seguiram foram adoráveis. Não vou fingir o contrário. Caminhávamos juntos nas tardes de domingo. Ele ligava nas noites de terça-feira, sempre logo depois das 7, e conversávamos por 20, 30 minutos sobre nada importante. O clima, um livro que um de nós estava lendo, algo ridículo que tinha passado no rádio. Ele nunca ficava muito tempo ao telefone. Apreciei isso mais do que poderia dizer. No outono, ele começou a falar sobre o futuro. Não dramaticamente. Geraldo não era um homem dramático. Ele dizia coisas como: tenho pensado em como as coisas podem ser daqui para frente. Muito ponderado. Muito como um professor. E o que ele estava descrevendo, calma e cuidadosamente, era o casamento. E a parte de mim que se lembrava de ter 22 anos, a parte que se casou com o Ricardo porque era o próximo passo sensato, essa parte ficou muito, muito alerta. Quero fazer uma pausa aqui por um momento, porque preciso dizer algo sobre o que acontece no peito quando alguém propõe uma mudança de vida aos 83 anos. Não é medo, exatamente. Medo é para pessoas que têm tempo para catastrofizar. Aos 83 anos é algo mais específico. É um inventário. Sua mente começa a percorrer os cômodos da sua vida como se você estivesse conferindo se tudo ainda está lá. Os netos, o jardim, a sensação das manhãs de terça-feira, o silêncio que você aprendeu a chamar de seu. E então você se pergunta, será que isso tiraria alguma coisa disso? Eu pensei que estava sendo cuidadosa. Pensei que fazer essas perguntas significava que eu estava sendo sábia. O que eu ainda não entendia era que eu estava fazendo as perguntas totalmente erradas. A primeira coisa que fiz foi conversar com meus filhos. Quero que entendam o que eu acreditava antes dessa conversa. Eu acreditava, sinceramente, que meus filhos iriam querer que eu fosse feliz. Eu os vi crescer.
Preparei suas lancheiras, fui às suas peças de teatro e guardei para mim coisas que me custaram consideravelmente. Certamente, pensei, eles veriam um homem gentil que fazia a mãe rir e sentir algo parecido com alívio. Linda me ligou numa quarta-feira. Ela não esperou que eu terminasse de explicar antes de dizer: Mãe, ele é basicamente um estranho. Vocês se conhecem há o quê? 8 meses? A voz dela tinha aquele tom específico que surge quando ela está assustada, mas expressa isso como alarme. Eu a reconheci. Eu a tinha usado com ela uma vez, quando ela tinha 16 anos e chorava por algo que eu não entendia. Davi era mais prático. Davi é sempre mais prático. Ele me enviou um longo e-mail. Um e-mail descrevendo suas preocupações sobre planejamento sucessório, decisões de saúde e algo sobre benefícios de pensão por morte que tive que ler 3 vezes para entender. No final, em um pós-escrito, ele escreveu: Eu só não quero que você se machuque, mãe. Eu acreditei nele. Ainda acredito. Aquilo foi real. Mas as conversas me deixaram sentindo como se eu tivesse feito algo imprudente em vez de algo humano. Como se desejar companhia aos 83 anos fosse um sintoma de algo em vez de um desejo razoável. Então eu me afastei. Disse ao Geraldo que precisava de mais tempo. Ele disse: Claro, o que você precisar. E ele falava sério. Essa é a coisa sobre o Geraldo, ele dizia o que pensava. Mas também comecei a me distanciar de outras maneiras. Caminhadas mais curtas, telefonemas mais silenciosos. Parei de contar coisas sobre mim, o que se você já esteve em um relacionamento, sabe o que isso sinaliza. Eu estava protegendo algo, mas não tinha mais certeza do que era. Uma mulher do meu grupo de leitura, vou chamá-la de Florença, porque esse é o nome dela e ela gostaria do crédito. Florença casou-se novamente no início dos seus 70 anos depois que seu primeiro marido a deixou. Ela passou por tudo: famílias mistas, testamentos alterados, um enteado que se recusou a ficar no mesmo ambiente que ela por 2 anos. E ela sentou-se à minha frente uma tarde e disse muito claramente: Margarida, a parte financeira quase nos afundou. Ela não estava tentando me desencorajar. Ela estava me dizendo a verdade. O novo marido dela tinha dívidas que ela desconhecia. Quando se casaram, algumas dessas obrigações se entrelaçaram com as dela. Eles tiveram que contratar um advogado e passar 4 meses desembaraçando coisas que uma única conversa honesta antes do casamento poderia ter evitado completamente. Eu o amava antes, disse ela. Eu o amo depois. Mas gostaria que alguém tivesse nos sentado e dito: apenas conversem sobre tudo. Antes. Peguei a história de Florença e a adicionei às preocupações dos meus filhos e construí um muro com elas. Um muro muito razoável, muito bem construído. Eu disse a mim mesma que estava sendo madura. O que eu estava sendo, embora eu ainda não visse, era medrosa. Há algo quase engraçado, digo quase, sobre ter 83 anos e ainda conseguir se proteger das coisas erradas. Fiquei convencida de que a solução era a informação. Pesquisa. Eu simplesmente entenderia cada risco e então poderia decidir. Então passei várias semanas lendo sobre novo casamento após os 60. Implicações financeiras. Leis de herança. Como os benefícios da Previdência se ajustam. Fiz anotações. Fiz uma pastinha. A certa altura, Emma veio depois da escola. Me encontrou na mesa da cozinha cercada de artigos impressos e disse, muito séria: Dona Margarida, a senhora está fazendo o dever de casa? Eu disse que sim. De certa forma eu estava. Ela sentou-se à minha frente, abriu sua própria mochila e fez suas tarefas de ortografia. Trabalhamos em silêncio companheiro por cerca de 45 minutos. Foi, genuinamente, uma das tardes mais agradáveis que tive em meses.
Mas mesmo armada com minha pasta, eu ainda não tinha resolvido o problema real. Porque o problema real não era a informação. Era que eu não sabia o que queria e estava confundindo cautela com clareza. Eu estava protegendo a herança dos meus filhos sem perguntar se era isso que eu realmente valorizava mais. Eu estava protegendo minhas rotinas sem perguntar quais delas estavam me nutrindo e quais eram apenas confortáveis. Eu estava me protegendo do risco sem perguntar o que eu estava arriscando ao ficar parada. Liguei para Geraldo em novembro e disse que achava que não deveríamos seguir em frente. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse: "Tudo bem, Margarida." E então ele perguntou: "Posso te fazer uma pergunta?" Eu disse que sim. Quando você imagina sua vida do jeito que ela é agora, daqui a 10 anos, ela ainda parece suficiente? Eu não respondi. Disse que pensaria sobre isso. Desligamos. Fui e sentei na cozinha. Eram 6:30 da noite, escuro lá fora, a luz da varanda do vizinho fazendo um quadrado amarelo na minha janela. A casa estava muito silenciosa e percebi que não conseguia responder à pergunta dele. Não porque a resposta fosse não, mas porque eu tinha parado de permitir que eu mesma a fizesse. Preciso contar uma coisa aqui, porque é a parte de tudo isso que levei mais tempo para entender. Casar-se novamente após certa idade não é como aos 22 anos. Você não está construindo uma vida do nada. Você está trazendo tudo o que já construiu para entrar em contato com tudo o que outra pessoa construiu. E isso requer um tipo de conversa completamente diferente daquelas que casais jovens têm. Não apenas as conversas legais, embora Florença estivesse certa, você precisa delas. Você precisa conversar com alguém que entenda o que acontece com seu patrimônio, seus benefícios, suas decisões médicas, quando você assina uma certidão de casamento aos 78 ou 83 anos. Essa conversa não é nada romântica, é responsável. É o que você faz quando quer proteger algo real. E não apenas as conversas familiares, embora essas também importem. Seus filhos têm sentimentos reais sobre isso, e alguns desses sentimentos vêm do amor, e outros vêm do medo, e outros, se formos honestos, vêm de coisas que não queremos nomear. Mas eles merecem o espaço para sentir o que sentem, e você merece o espaço para escolher independentemente disso. O que quero dizer é a conversa consigo mesma, aquela que eu vinha evitando. O que eu realmente quero. Não o que é lógico. Não o que é seguro. Não o que meus filhos decidiram que é apropriado para uma mulher da minha idade. Como minha vida parece quando a imagino honestamente, sem os muros. É aqui que quero contar sobre algo que não esperava. Meu neto, Davi, o mais novo do Davi, ele vinha observando meu canal há meses. Ele tinha lido algumas coisas que eu tinha escrito ao longo dos anos, ideias que eu vinha colecionando, coisas que notei sobre o que as mulheres na minha situação realmente precisavam. Não grande sabedoria, coisas pequenas, diárias, lembretes, alguém para conferir. Uma maneira de se sentir menos sozinha às 2 da tarde, quando o silêncio fica pesado. Ele me ligou uma noite. Isso foi há alguns meses, e disse: "Vó, o que a senhora está fazendo aqui, as coisas que a senhora está dizendo para as pessoas, elas precisam disso no telefone. Não apenas em vídeos, todos os dias." Eu disse a ele que era uma ideia doce e que não tinha certeza do que significaria na prática. Ele disse: "Eu programo. A senhora me diz o que as mulheres precisam. Eu construo." 2 semanas. Ele trabalhou por 2 semanas seguidas. Eu ligava para ele com anotações e ele me ligava de volta com perguntas e, entre nós dois, eu ditando o que aprendi, ele construindo cada tela, criamos o que ele chamou de Freedom App. Não é chique. Não é complicado. Esse era o objetivo. Tem check-ins diários, porque às vezes você só precisa que alguém note que você está lá.
lembretes para medicamentos, para consultas, para coisas que você pretendia fazer. Uma rotina construída em torno da sua vida real, não de alguma versão imaginada dela. Exercícios cerebrais. Movimentos simples para força e estabilidade. Guias para coisas que ninguém te ensina, como prevenir quedas, como dormir melhor, como pedir ajuda sem se sentir um fardo. E uma companhia, uma margarida, disponível a qualquer momento, que sentará com você quando a casa ficar silenciosa. Eu sei como isso soa. Uma mulher de 83 anos construindo um aplicativo com seu neto. Meus filhos não ficaram satisfeitos. Linda chamou de embaraçoso. Davi enviou outro e-mail. Eles querem que eu o retire do ar. Eles dizem que eu deveria, nas palavras do Davi, agir com mais dignidade. Não sei o que eles acham que a dignidade exige. Silêncio, talvez. Desaparecer calmamente. Contanto que uma mulher escreva para me dizer que ajudou, e elas escrevem, todos os dias elas escrevem, eu vou mantê-lo. Doris, 71 anos, escreveu. Nunca tive ninguém para verificar como eu estava de manhã. Agora tenho. Patrícia, 68 anos, disse. Não percebi o quanto precisava de estrutura até que o Freedom App me deu. Agora durmo a noite toda. E uma mulher chamada Helena, 79 anos, escreveu simplesmente: sinto-me menos invisível. Penso em Helena quando meus filhos me dizem para parar. O link está no comentário fixado. Venham nos encontrar quando estiverem prontas. Quero terminar de contar o que aconteceu com Geraldo. Liguei para ele de volta 3 dias após nossa última conversa. Disse que estive pensando sobre a pergunta dele. Ele disse, e? Eu disse, não sei se quero me casar novamente. Eu genuinamente ainda não sei, mas sei que tomei decisões por medo durante a maior parte da minha vida e não quero mais fazer isso. Gostaria de continuar vendo você, se você me permitir, enquanto descubro. Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele disse, isso soa como a coisa mais honesta que alguém já me disse. Temos feito caminhadas aos domingos desde então. Conversamos sobre finanças, desconfortavelmente e cuidadosamente, e com a ajuda de uma mulher que Geraldo conhece, que cuida de planejamento sucessório. Conversamos sobre o que aconteceria se um de nós adoecesse, quem tomaria as decisões, como protegeríamos o que cada um construiu para seus filhos. Essas conversas pareceram um pouco com preencher a declaração de imposto de renda e tudo bem. Algumas coisas precisam parecer declaração de imposto para que não pareçam desastres depois. Conversamos sobre o que cada um precisa para ser feliz. Geraldo é uma pessoa matutina. Eu também sou, na verdade. Os anos fizeram de mim uma, mesmo que eu não tenha começado assim. Ele precisa de tempo sozinho para ler. Eu preciso do meu jardim e das minhas manhãs de terça-feira e do silêncio particular que surge às 7 da manhã, quando o mundo ainda não começou bem. Ele não quer se mudar. Eu também não. Não voltamos a falar sobre casamento. Não diretamente. Mas acho que ambos percebemos que a pergunta não é se devemos nos casar. A pergunta é como queremos que nossas vidas sejam e se fazer isso juntos serve para isso, honestamente, praticamente, com os 2 olhos abertos, ou se tira algo essencial. Tenho 83 anos. Não vou cometer o mesmo tipo de erros que cometi aos 22, quando disse sim para coisas porque não conseguia ver com clareza suficiente para dizer qualquer outra coisa. Se eu disser sim ao Geraldo, quando quer que seja, se for, será porque eu escolhi. Não porque era o próximo passo razoável. Não porque meus filhos aprovaram. Não porque eu estava com medo de querer algo, e isso era mais seguro do que não querer nada, porque eu escolhi, para mim mesma, com o coração limpo. Isso é novo para mim. Não vou fingir o contrário.
Há algo em que penso muito neste último ano. Sobre quantas das decisões que tomei na minha vida foram feitas silenciosamente, sem cerimônia, sem nem reconhecê-las como decisões. Sair da faculdade, casar com o Ricardo. Mudar de cidade, longe da minha família, porque fazia sentido logisticamente, cada uma razoável. Cada uma, à sua própria pequena maneira, uma porta que fechei sem querer. Penso nessas portas às vezes. Não com amargura mais, isso passou faz muito tempo, mas com uma espécie de ternura pela mulher que eu fui, que continuou escolhendo a segurança porque aprendeu cedo que precisar de mais te tornava um fardo. Ela não estava errada em querer segurança. Ela só não sabia que tinha permissão para querer outras coisas também. Eu sei agora. 40 anos tarde demais para fazer muito com isso, alguns poderiam dizer. Mas não tenho certeza se o tempo funciona assim. Não tenho certeza se existe um ponto após o qual o entendimento deixa de importar. Consegui ficar na porta da minha frente segurando dálias vermelhas aos 83 anos. Consegui sentir algo abrir no meu peito como uma janela que ficou pintada e fechada por 20 anos, de repente cedendo. Isso não é nada. Isso é, na verdade, muito. Se você está em algum lugar no meio de uma decisão como esta, sobre amor, sobre companhia, sobre se vale a pena querer algo nesta fase específica da sua vida, não vou dizer a você o que escolher. Não acho que seja isso que você precisa. O que vou dizer é isto. Faça a pergunta que Geraldo me fez. Sente-se com ela. Não passe por ela apressada porque é desconfortável. A vida que você tem, exatamente como ela ainda parece suficiente daqui a 10 anos. Você não precisa responder em voz alta. Você não precisa responder aos seus filhos ou aos seus amigos ou a ninguém. Apenas permita-se responder honestamente, silenciosamente na cozinha às 6:30 da noite, com a luz do vizinho fazendo um quadrado amarelo na sua janela. Só isso. Se você gostaria de sentar-se comigo um pouco mais, se o Freedom App parece algo que pode te ajudar com suas próprias manhãs, suas próprias rotinas, suas próprias horas silenciosas, o link está no comentário fixado. Venha quando estiver pronta. Davi construiu bem, eu acho. Ele construiu com cuidado. Minha família ainda quer que eu o tire do ar. Ainda não. Obrigada por ouvir hoje. Significa mais do que sei expressar corretamente. Cuide de si mesma, o que quer que isso signifique para você.